Olá, olá, meus caros. Eu sou Rafael Espínola Castro, sou tabelião de notas e oficial de registro civil das pessoas naturais do município de Ipiguá, na comarca de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. E é um prazer imenso estar falando aqui com vocês, né, que outrora foram já meus colegas, né, na minha curta carreira, mas eu advoguei antes de assumir a primeira serventia minha, né, no município de Orindiúva, na comarca de Paulo de Faria, em 2013. E agora, né, com muita felicidade, em 2020 eu troco de serventia, venho para próximo da minha comarca natal e agora com muito prazer eu venho falar para vocês aqui um pouquinho sobre o registro civil das pessoas naturais, tá? Sem mais delongas quanto à minha apresentação, que também não é o objeto, né, de relevância a ser tratado entre nós aqui no assunto, o que eu escolhi para tratar com vocês, tá, nessa série de vídeos, a convite, né, do meu grande amigo e a quem foi um grande professor, que me ajudou muito, né, na minha carreira, que é o Dr. Arthur Delguécio Neto, tá, que também é tabelião de notas e protestos, que provavelmente vai falar com vocês aqui também. A minha escolha, né, sobre um tema de um viés um pouco mais prático, tá, e útil, né, para vocês dentro da advocacia. E o que eu preferi, o que eu escolhi, né, com vocês, lógico, né, sem sombra de dúvidas nós temos inúmeras ferramentas, né, dentro da atividade do registro civil das pessoas naturais que exige, sem sombra de dúvidas, o conhecimento, tá, e até mesmo a intermediação de um procurador jurídico, tá, na qualidade de vocês, tá, com a capacidade postulatória que é o advogado, e porém um problema que tem surgido, não na verdade um problema, né, digamos assim, que é um tema, né, muito recorrente, principalmente no registro civil das pessoas naturais, é a retificação de assentos, tá, principalmente assentos de nascimento ou até mesmo de casamento, de alteração de nome para fins de obtenção de cidadania, tá? Apesar do tema ser um tema macro, o grande problema na prática, né, que a gente tem enfrentado é de acordo com as normativas, né, ou seja, da legislação italiana para fins de obtenção da nacionalidade daquele país, tá, da Itália. E lembrando, lógico, né, pelo critério ius sanguinis, né, que eles acabam adotando, né, essa predileção, essa possibilidade, né, de descendentes de italianos, estritamente, né, que têm a nacionalidade italiana, e esse reflexo, né, dos ancestrais serem italianos ter até uma certa possibilidade de que seus descendentes também adquiram a nacionalidade italiana. Porém, o que as regulamentações, né, que nós temos sobre o assunto na Itália são muito estritas acerca da grafia, tá, do sobrenome, tá, também conhecido como apelido de família. Então lembremos-nos que no momento da imigração, né, quando se intensificou, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial e depois ainda na Segunda Guerra Mundial também, um movimento, né, de migração muito forte no Brasil, de muitos países, mas principalmente de italianos. E aquela época, né, devido até à precariedade, né, do momento que passava o país, até na questão da guerra, a ausência das tecnologias que nós temos hoje, essas pessoas elas eram cadastradas, né, nos portos, né, quais elas chegavam, principalmente nos portos do Rio de Janeiro e Porto de Santos, e era através do registro, né, do controle do Poder Executivo Estadual acerca das migrações que faziam a documentação de entrada dessas pessoas. Então imaginem vocês, né, alguns nomes mais complexos, né, vindos da Itália, né, até mesmo por uma questão de uma repetição de consoantes, tá, principalmente letras T, letra P, que é muito comum, característico, né, nos nomes italianos, principalmente também a questão dos prenomes, tá, quando envolve o Giuseppe, né, que pode ser tanto com G quanto com J. Então a Itália eles pedem, na verdade, uma identidade perfeita entre o nome daquele que ingressou no Brasil e eventualmente veio a se casar aqui, por exemplo, e teve um erro de nome, tá, nessa nomenclatura a ele atribuída de maneira fonética, tá, porque muitos vinham sem documentos da Itália e aqui simplesmente ingressavam, né, com esse registro de imigração e aquilo passava a ser ali os seus documentos de identidade, a despeito do que acontece também hoje em dia com a lei, né, com o Estatuto de Imigração atual nosso. Nós tivemos esse problema também com venezuelanos, né, que ingressaram no país, haitianos também que vieram, né, através de catástrofes naturais que vieram para ingressando no Brasil, de uma relativização dessa parte documental. E o mesmo também aconteceu naquela época, tá? E devido a essa incompatibilidade dos apelidos de família, dos nomes e prenomes, etc., daquilo que está registrado junto aos registros civis da Itália com aquilo que foi atribuído nos registros civis brasileiros, precisa de uma plena identidade da documentação italiana com a documentação brasileira. E claro, obviamente, se a pretensão dessas pessoas é adquirir a cidadania italiana, a situação registral brasileira deve se adequar à situação italiana, tá? Que é a situação inata, tá? Da onde essas pessoas realmente nasceram, né, e tiveram o início da sua vida, né, o início da sua personalidade.
Então, para isso, né, existem alguns mecanismos dentro da Lei 6.015, tá? Que é a nossa querida Lei dos Registros Públicos, basicamente nos artigos 109 e artigo 110, que regulamentam os procedimentos de retificação e, eventualmente, no artigo 109 também o suprimento e ainda, né, algumas questões de restauração de assentos, tá? Antes da gente ingressar no teor, né, estrito, né, da nomenclatura basicamente, né, do artigo 109 e do artigo 110, eu trago a vocês alguns conceitos muito simples, tá? De uma grande diferença entre o que é uma restauração, o que é um suprimento, tá? Principalmente a nomenclatura dos dois, tá? Que é a mais importante para nós nesse momento, tá, ok? Dentro de um critério, pessoal, o que seria, tá? Elencando aqui a questão do suprimento, a restauração, até mesmo a retificação em si, esses três eu vou trabalhar com vocês de maneira bem tranquila. A restauração de um assento nada mais é do que a situação de um assento ou qualquer informação dele que tenha sido parcialmente extraviada, tá? Ou que esteja, por exemplo, completamente ilegível. Lembrando que antigamente, né, ainda na década de 50, na década de 60 também, vários assentos, né, eram feitos à mão, tá? E não datilografados. E muitas vezes a escrita, né, do próprio registrador civil das pessoas naturais à época acaba ficando incompreensível. E diante dessa falta de segurança da utilização, né, da identificação da grafia para saber qual é a informação realmente registrada, é necessária a realização de uma restauração de assento. O mesmo acontece quando, por exemplo, um livro, né, do Registro Civil das Pessoas Naturais, vamos supor que um livro de casamentos venha a ser extraviado. Há a possibilidade de que ele seja restaurado, tá? Ou seja, que seja refeito, né, esse registro público para que possa ter a publicidade devida de acordo com a Lei 6.015. Diferentemente, é a hipótese de suprimento, tá? Suprimento nada mais é do que uma omissão na informação ali manifestada, tá? Então não confundam a inexistência do assento instrumento material, tá? Ou seja, do papel em si que foi extraviado, com o suprimento das informações, que é a parte, digamos assim, o que está dentro, né, a informação do registro público que está contida naquele assento. Um exemplo muito comum, tá, de suprimentos dentro da esfera de alteração, né, de assentos na esfera do registro civil das pessoas naturais é a ausência, né, por exemplo, o registro de uma pessoa com a ausência do apelido de família, por exemplo. Tá? Então muitas vezes vocês acabam vendo, né, alguns assentos que só tem o prenome da pessoa, existe ali também a identificação dos pais, né, qual seria, né, o sobrenome dos pais eventualmente, mas era um procedimento muito comum, tá, à época, até devido à questão precária, né, da parte técnica, que eventualmente o registrador ele lavrava aquele assento de nascimento, vamos supor aqui no exemplo hipotético, e o João da Silva, tá, que era o nascido, que era filho do José da Silva e da Maria de Souza Silva, vamos supor aí um exemplo bem hipotético, o registrador no momento da lavratura ele manifestava somente o prenome João, tá, e não inseria ali, por exemplo, o sobrenome Souza da Silva, né, que seria o sobrenome do pai e da mãe. No momento de buscar essa certidão de nascimento, os pais, verificando aquele equívoco na certidão também e na lavratura, na assinatura do próprio assento, junto das testemunhas, que é o que acontecia no procedimento comum à época, era muito comum que o registrador fazia? Ele retificava a certidão, deixava para retificar o assento no momento posterior e esquecia. O que acontecia naquele momento inicial? A primeira via, a primeira certidão de nascimento de uma pessoa, ela vinha com uma informação que o assento não tinha. Então havia uma incompatibilidade entre as duas informações. Em razão disso, o que é possível hoje através do procedimento de suprimento, tá? Que é através do procedimento judicial, para suprir essa omissão? Pode ser feito o quê? A apresentação dessa certidão de nascimento inicial, a primeira, para comprovar que aquela pessoa ela sempre utilizou aquele sobrenome dela, inclusive para expedição de RG, CPF, título de eleitor, reservista, passaporte, tudo quanto é tipo de documento público de identificação que essa pessoa venha a se utilizar durante a vida dela. E naquele momento que ela precisa de uma nova certidão para uma situação específica, ela vai ter essa falta de informação. Então o que deve ser feito? Um prévio suprimento da informação que constou omissa, diante da incompatibilidade da certidão inicial de nascimento, que é aquela que ela utilizou na sua vida jurídica de maneira geral, com aquilo que deve conter no assento. Por essa razão, eventualmente o juiz, sendo provocado por um procedimento de jurisdição contenciosa, tá, basicamente, ele provocado ali, né, através de um advogado por petição inicial, o oitivo do Ministério Público, ele estando convencido dessa questão probatória, da guardada, né, devido à proporção do princípio da
da livre ponderação, né, ou seja, da livre análise das provas pelo juiz para a formação do seu convencimento, para cumprir, né, basicamente o princípio do livre convencimento. Ele, entendendo que isso é ok, que aquela informação é idônea, ele autoriza e determina que o registrador que tem aquele assento, ele supra essa informação com base naquela certidão inicial que foi expedida. E a terceira categoria elencada na lei dos registros públicos é a chamada retificação. E o que é a retificação em si? Nada mais nada menos do que a correção de um erro, que é o exemplo inicial que eu trouxe a vocês, que acontece na cidadania italiana. Às vezes a pessoa está com o prenome dela incorreto, daquele que ela tinha na Itália, ou o seu sobrenome ou apelido de família incorreto com aquele que ela possuía na Itália, e ela precisa corrigir esta informação. E esta correção da informação, basicamente, pode se dar de duas formas, tá? Primeira delas, nós temos o artigo 110 da Lei dos Registros Públicos, que é a chamada também retificação administrativa, tá? Recentemente, tá, há poucos anos, nós tivemos uma alteração da Lei 6.015, porque antigamente era preciso, né, na verdade, de uma oitiva e uma anuência do Ministério Público para que uma retificação administrativa que não precisava passar pelo juiz de direito, ou seja, o juiz investido de jurisdição, e nem mesmo uma autorização correcional aí do juiz atuando na esfera administrativa como fiscalizador do cartório. Nesse caso, passava-se pelo Ministério Público, o Ministério Público dando seu parecer favorável, o registrador poderia simplesmente fazer já a retificação lançada no assento. Eventualmente, se o Ministério Público entendesse não ser suficiente a prova apresentada pelas partes, né, ali indicando, né, uma necessidade de uma dilação probatória para convencimento de um juiz, para que o Estado juiz manifestasse, ele impusesse a sua vontade de retificar aquela incorreção através do livre poder do juiz, nesse caso, o Ministério Público, não anuindo com a retificação, ele encaminhava para as vias ordinárias para que a pessoa constituísse um advogado, né, o seu procurador, jurídico, a fim de entrar com uma petição inicial, ser novamente ouvido o MP, e o juiz, nesse caso, determinar a oitiva de testemunhas, a apresentação de provas, etc., tudo de acordo com o procedimento previsto na Lei 6.015. Procedimento este que está previsto no artigo 109, tá? Então, muito cuidado. O artigo 110, tá, que é um precedente, né, que ele precede obrigatoriamente o 109, ele traz uma hipótese mais branda, tá, do quesito da retificação. É uma hipótese mais tranquila. Hoje, com a alteração legislativa que nós tivemos, não há sequer a oitiva do Ministério Público. Então, nesse caso, como funciona a retificação do artigo 110, que é a retificação administrativa estritamente? A parte, independentemente da presença de advogado, tá? Não é obrigatório, apesar de ser recomendável, até para um ajuste, né, para facilitar um pouquinho o trâmite da conversa, do diálogo jurídico, né, entre o registrador e o advogado, né, os dois ali com conhecimento jurídico suficiente. Nesse caso, a parte apresenta ali o requerimento com o pedido de retificação, que pode também ser feito de ofício pelo oficial de registro, se ele tiver elementos suficientes, e, na sequência, ele pede, né, que isso seja deferido. O registrador fará a análise das provas, tá, que foram apresentadas, as provas estritamente documentais. Não há precedentes de análise de depoimento testemunhal, ou seja, de uma prova testemunhal para alteração do 110, então muito cuidado com isso, tá? Às vezes alguma pretensão, né, que as partes acabam fazendo para nós, mas nós não temos esse poder, tá, de ponderar uma questão testemunhal basicamente através da questão documental idônea. Aí sim nós podemos eventualmente deferir, né, esse pedido na esfera administrativa e lançar a retificação eventualmente no assento pretendido, tá? Seja o assento de nascimento, casamento, óbito, emancipação, interdição, tomada de decisão apoiada, qualquer tipo de assento que vocês imaginem no Registro Civil das Pessoas Naturais é passível de retificação administrativa, tá? Então, nesse caso, tendo prova suficiente, documentação idônea, no crivo do registrador, por uma análise sumária, tá? Não tem um poder ali de dilação probatória, e sim uma mera conferência documental, pode o registrador lançar essa retificação. Eventualmente, o registrador não concordando, né, com essa pretensão da parte, ele faz uma nota de devolução, né, de exigências ali falando o motivo, né, de forma motivada e fundamentada do porquê que ele não pôde fazer aquela retificação, e a parte, nesse caso, ela pode se valer de duas alternativas. A primeira delas que é a menos grave, partir para um procedimento que é o chamado aqui no estado de São Paulo nosso, que é o pedido de providências, tá? Através desse pedido de providências, compete ao registrador encaminhar toda a peça probatória, defendendo juridicamente aquela negativa dele, e ele encaminha, através das fundamentações da parte, para que o juiz corregedor, tá, que é o juiz administrativo, venha decidir pela procedência ou não da retificação. Tá ok?
Fora isso, caso o juiz administrativo indefira ou, voltando um passo atrás, a parte, no momento da negativa, ela queira diretamente acessar o Poder Judiciário, ela se valerá do artigo 109, constituindo o procurador, tá, o jurídico, no caso de vocês, advogados, para que venha ali, eventualmente, através de petição inicial, provocar o Estado juiz investido de jurisdição para que ele faça análise probatória e, eventualmente, tendo procedência na ação, ou seja, a procedência da demanda pretendida pelo autor, nesse caso ele defira efetivamente o registro, tá ok? Desculpe, né? A retificação via averbação no registro, tá? Lembrando que a questão técnica, né, que nós utilizamos aqui, tanto de retificação, suprimento ou restauração, elas ingressam no assento do Registro Civil das Pessoas Naturais sob a forma de averbação, tá? Que toda averbação ela tem a função de alterar, né, na verdade, o conteúdo de um registro pré-determinado. Então, todo ato inicial, principal que nós temos no RCPN, o ato de nascimento, casamento, conversão de casamento em união, conversão de união estável em casamento, melhor dizendo, óbito, questão de ausência, etc., são atos de registro, que são atos principais. Todos os atos subsequentes que visam alterar uma informação do registro ingressam por meio de averbação, o que também não se confunde com a anotação, que nada mais é do que a remissão, ou seja, a inscrição à margem de um registro, da existência de um registro posterior que tenha sua ligação, ou seja, que cruze informações, que é o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa vem a casar e é comunicado, né, para que seja anotado no seu assento de nascimento que a partir daquele momento ela passou a ter o estado civil de casada. O mesmo se ela vier divorciar, o divórcio será averbado no assento de casamento e anotado no seu assento de nascimento para indicar que aquela pessoa que estava casada agora está divorciada, tá? Então isso tudo é uma forma de linkar, né, de encaixar essas informações do Registro Civil das Pessoas Naturais de maneira segura, para que isso não fique, né, de certa forma, de maneira desatualizada aos assentos, tá? Então tem um certo zelo por isso, principalmente agora com o advento da central do Registro Civil, que é essa central mais famosa, né, que tem o portal da transparência, que está fazendo análise, né, das questões relativas aos óbitos por Covid, por síndrome respiratória aguda grave, etc., ela é gerenciada pela ARPEN, que também regulamenta, né, e capta essas informações para o portal da transparência através da CRC, que é a Central Nacional do Registro Civil, que qualquer pessoa, tá, pode ter acesso a essa central e fazer pedido de buscas e pedido de certidões, que por sinal são muito mais céleres e muito mais rápidos do que os pedidos feitos via telefone, para que seja enviado via correios. Tá? Lembrando que ali tem-se também a possibilidade de que essa certidão seja enviada na forma eletrônica, facilitando, lógico, para vocês advogados, através da atuação em processo eletrônico, a inserção dessa informação de uma certidão, tá? Que venha a instruir eventualmente uma retificação. Uma dica que eu venho dar aqui, na verdade, né, do que a gente vê na prática, e isso, né, lógico, que a gente pega no dia a dia nosso, né, dentro do Registro Civil das Pessoas Naturais, no sentido de quando, por exemplo, uma determinada pessoa interessada, tá? Vamos supor ainda nesse exemplo do italiano, tá? Vamos colocar isso na mesa que fica muito mais fácil e é o que está no assunto em voga agora, né, em alta, né, que é a questão da cidadania italiana. Vamos supor que a pessoa ela precise retificar, tá, de o seu bisavô que veio na Itália, entrou aqui lá no início do século passado, estava ali com o seu sobrenome, foi colocado errado, né, eventualmente quando da entrada no Porto de Santos, né, pelo setor de imigração da época, e ele veio depois a se casar no Brasil, teve o avô desse interessado, né, como filho, depois o avô teve o pai, e depois porventura veio ele. Obrigatoriamente pela legislação brasileira, o sobrenome que foi adotado pelo bisavô e pela bisavó, né, naquela época, serão repetidos obrigatoriamente nos assentos seguintes. Então, se houve um erro, por exemplo, no assento do bisavô, automaticamente ele estará espelhado no erro, esse erro, né, será espelhado em todos os descendentes. Uma coisa muito comum e que também poupa tempo, tá? Lembrando que a ação de retificação do artigo 109, né, ela será ali proposta, né, na verdade, individualmente para cada um dos assentos, podendo ali comportar eventualmente uma retificação coletiva, mas não é o comum, e é muito mais fácil, muito mais célere o trâmite para vocês nesse sentido. Nesse exemplo que eu dei, ao invés de pedir na ação judicial do artigo 109 a retificação do assento do bisavô, da bisavó, do avô, da avó, do pai, da mãe, para depois pedir a retificação do assento dele, e isso, né, retificação de assentos de nascimento, de casamento, de todo mundo, para criar uma árvore genealógica fidedigna, né, de
trazer ali essa proteção da cidadania italiana, permitindo que esse interessado consiga obter a sua cidadania, o que seria um procedimento muito mais célere do que vocês colocarem na petição inicial do artigo 109, que depende de uma dilação probatória um pouco mais pesada, que não foi deferido pelo artigo 110, ao invés de colocar todos os assentos para que sejam realizadas as provas em relação a todos os assentos que foram ali indicados, pode-se, de maneira muito tranquila, pegar o assento inicial, central, que no caso nosso aqui do exemplo é o do bisavô, pede-se a retificação através do artigo 109, tá? Por um procedimento do Poder Judiciário, né? Através da jurisdição, para que isso seja retificado e, através da expedição de uma certidão desse assento, que foi retificado pelo artigo 109, vocês podem tranquilamente pedir a retificação administrativa através do artigo 110 em todos os assentos que estão esperando essa informação equivocada. Por quê? Dentro da teoria, né, esse apelido de família, né, repetição dos nomes, etc., que tenha sido colocado no assento, ele tem obrigatoriamente que seguir essa cadeia de continuidade, de repetição obrigatória, dada a natureza declaratória do assento, né, do prenome, ou seja, do apelido de família dessas pessoas. Então, nesse caso, por ter uma natureza restrita, né, de repetição obrigatória, sendo realizada a retificação pelo artigo 109 do registro primitivo, tá, ou seja, o registro do ancestral principal que precisa corrigir essa informação, dali em diante vocês conseguem retificar qualquer outro tipo. Por quê? Já terá havido, né, nesse caso, vocês já terão, né, em mãos uma decisão judicial através de uma dilação probatória de um juiz de direito que tenha sido já averbada no assento, ou seja, tenha se dado a publicidade devida dos assentos, né, que estão compreendidos ali no Registro Civil das Pessoas Naturais pela Lei 6.015, servindo de prova cabal e tranquila para que isso venha a retificar todos os demais assentos que estão dependendo, que tem de certa forma intimidade com esse assento inicial que foi retificado. Tá? Então isso é uma maneira muito simples. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos supor aqui numa cadeia de exemplos. Vamos supor que a gente pegou o bisavô desse interessado, retificou eventualmente o sobrenome, né, o apelido de família dele, ou até mesmo o local de nascimento dele correto na Itália. Isso também é relevante. Muitas vezes o nome, né, por exemplo, eu já peguei uma retificação, né, que a pessoa tinha nascido, né, esse bisavô ele tinha nascido na Lombardia, onde nós tivemos aí o epicentro, né, do Covid lá na Itália. E ele vinha, né, da Lombardia, né, que seria na verdade a pronúncia correta, né, do nome italiano, e da Lombardia veio para o Brasil e foi colocado, por exemplo, que ele nasceu na Lombarda. Esse território Lombarda não existe na Itália. Né? Então, eventualmente, teria-se que retificar tanto o sobrenome da pessoa, que foi o caso concreto que eu peguei, e também o local de nascimento de um dos ancestrais que era na Lombardia. Tá? Então, nesse caso, foi feita a retificação dos dois locais. E, voltando por exemplo que nós demos do bisavô, suponhamos que venha uma retificação judicial nesse assento primitivo, a repetição dos demais assentos dele, tais como o assento de casamento dele, o assento de óbito dele, o assento do filho desse bisavô, que seria no caso o avô desse interessado, o assento de casamento do avô, o assento de óbito do avô, o assento de nascimento do pai, desse interessado, que é o filho do avô, o assento de casamento do pai, eventualmente o assento de óbito do pai, o assento de nascimento do interessado e ainda, quem sabe, o assento de casamento desse interessado, ou seja, 10 assentos de nascimento que podem ser retificados via administrativa pelo artigo 110, a partir de um único registro que foi retificado pelo artigo 109. Ou seja, dentro de um universo de 11 assentos de registro civil das pessoas naturais que precisavam ser retificados, ao invés de vocês trabalharem com a dilação probatória de 11 assentos, vocês conseguem pegar o principal, que é o assento de nascimento, por exemplo, ou assento de casamento, né, de um ancestral em comum, e a partir desse único assento vocês fazerem, nesse exemplo nosso, 10 assentos. Lembrando que isso pode refletir em outros filhos, etc. Pode sair do universo de um único assento retificado judicialmente, talvez aí impactar em 50, 60 assentos de registro civil das pessoas naturais, sob a forma do artigo 110, que é uma forma muito mais célere, tá? Onde o registrador ali, né, diante de uma decisão judicial, praticamente, né, apesar da lei não dar nenhum prazo cravado, né, de uma obrigatoriedade estrita, né, da análise e também da elaboração, né, ou seja, do deferimento e também da confecção da averbação de retificação, eu costumo trabalhar nos casos menos complexos com 5 dias, e nos casos mais complexos, com no máximo 15 dias para ser feita essa informação lançada no registro civil. Tá? Isso já compreendido também, eventualmente, a expedição da certidão, que em alguns casos pode ser a certidão inteira o teor, contendo essa retificação de maneira expressa. Tá bom?
Então, pessoal, deixo aqui a minha grande satisfação de estar aqui falando para vocês, de um público tão seleto, né, nesse caso. Também agradeço todo o convite, toda a participação desse projeto. Deixo à disposição, tá, eventualmente, depois eu verei se eu consigo colocar aqui na parte de baixo do vídeo, né, para facilitar para vocês, mas através dos meus contatos, né, no Instagram, @Rafael Espínola, tá, assim como está meu nome, né, eventualmente no material divulgado a vocês, via Twitter como Espínola Rafael, estando invertido, ou ainda através do e-mail prof, né, de abreviação de professor, mas sem ponto, tudo junto, profrafaelespínola@terra.com.br, tá? Eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o procedimento de retificação, caso concreto, etc., me coloco à disposição para ajudá-los nisso, até através de orientações, até para conseguir, né, ou seja, fazer isso, né, de uma maneira mais tranquila e rápida, né, que da pretensão dos clientes de vocês, para que isso saia o mais rápido possível. Então me coloco à disposição de todos vocês para tirar algumas dúvidas, né, nesse aspecto relativo a esse tema, não só esse, como também qualquer dúvida que vocês tenham do registro civil das pessoas naturais. Será um prazer imenso trazer essas informações para vocês, dialogar, né, e também ajudar nessa parte de conhecimento e também ter a troca, né, do conhecimento que eu recebo, né, de muitas conversas, né, e diálogos com advogados, principalmente do trâmite processual. Então, nesse caso, será um prazer imenso poder auxiliá-los e desde já deixo um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.